Bem-vindos. Vamos tratar hoje do recurso em sentido estrito. Doutores, o recurso em sentido estrito é aquele que se presta ao combate de decisões judiciais expressamente delineadas em lei. Falar do recurso em sentido estrito, doutores, é dizer daquele meio hábil de combate de algumas decisões que o legislador objetivou e preliminarmente esboçou as mesmas de forma expressa no artigo 581 do Código de Processo Penal. Vamos então tratar do cabimento do recurso em sentido estrito. Estudá-lo, meus amigos, é fazer a interpretação, e segundo a jurisprudência restritiva, das hipóteses de cabimento delineadas no artigo 581. Meus amigos, é assistemático o estudo do recurso em sentido estrito, porque, infelizmente, o aluno deve ter em mente as predisposições do artigo 581 e saber sempre as hipóteses de cabimento do mesmo. Eu costumo fazer um paralelo entre o recurso em sentido estrito e o agravo no Código de Processo Civil. Enquanto no Código de Processo Civil o senhor fala que das decisões interlocutórias cabe agravo, no processo penal o raciocínio é inverso. Das interlocutórias do processo penal, como regra, nada cabe. Eventualmente pode caber recurso em sentido estrito e, para tanto, o senhor deve ter em mente as disposições, as 24 disposições de cabimento, tratadas nos incisos do artigo 581. Vamos a elas. Vamos tratar da primeira hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. Diz a lei, doutores, no inciso 1 do artigo 581, cabe recurso em sentido estrito da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa-crime. É dizer, o juízo criminal, ao não aceitar e não dar início ao processo, rejeitando a inicial acusatória, esta decisão é recorrível. E recorrível mediante recurso em sentido estrito. Aí o senhor perguntaria, Nestor, e o juiz, quando recebe a denúncia ou a queixa-crime, dando início então ao processo criminal, essa decisão comporta recurso? Eu lhes digo, doutores, como regra, não. As hipóteses de recurso em sentido estrito estão taxativamente previstas no artigo 581. De sorte que, se o magistrado recebe a inicial acusatória, dando início ao processo, o recurso em sentido estrito não cabe. Poderá caber, sim, uma ação, a ação constitucional de habeas corpus, mas recurso não cabe. Quero lhes fazer uma observação acerca da Lei 9.099 de 95. Nos juizados especiais, a decisão do magistrado que rejeita a inicial acusatória, dela não cabe recurso em sentido estrito, e sim apelação. Então, doutores, o senhor não esquece mais, nos juizados especiais, o recurso cabível para combater a decisão que rejeita a inicial acusatória é a apelação e não o recurso em sentido estrito. A segunda hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito, delineada no inciso 2, é quando o magistrado reconhece a sua incompetência. Ou seja, doutores, nas hipóteses de reconhecimento da incompetência do juízo, este reconhecimento ex officio por parte do magistrado leva ao guerreamento dessa decisão através de recurso em sentido estrito. Sempre que o juiz entender-se por não competente para dirimir a lide e reconhecer ex officio, então, esta incompetência, caberá à parte que se entender prejudicada combater esta decisão pelo recurso em sentido estrito. A terceira hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito, tratada no inciso 3 do artigo 581, cabe quando o magistrado julgar procedente uma exceção. Doutores, as exceções se prestam a combater o processo em face ou da ausência de uma condição da ação ou da ausência de um pressuposto processual. As exceções, doutores, são a exceção de incompetência, de ilegitimidade, de suspeição, de litispendência e de coisa julgada. Meus amigos, salvo a exceção de suspeição, porque se o juiz julga procedente, essa decisão é irrecorrível. Salvo a exceção de suspeição, as demais exceções, uma vez julgadas procedentes, desta decisão cabe recurso em sentido estrito. Agora observe, se o magistrado julga improcedente uma determinada exceção, desta decisão
não cabe recurso. O julgamento da improcedência de uma exceção é irrecorrível. Mas, doutores, comporta sim uma ação, a ação constitucional de habeas corpus. Doutores, a próxima hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito está delineada no inciso 4 do artigo 581, da decisão que pronunciar o réu. Meus amigos, nos crimes de competência do tribunal do júri, ou seja, nos crimes dolosos contra a vida, ao final da primeira fase do julgamento do júri, o magistrado tem 4 hipóteses de decisões, sendo que aqui o mais importante são as duas. As duas que estamos tratando, vale dizer, a pronúncia ou a impronúncia. O magistrado, ao pronunciar o réu, vai, doutores, remeter o mesmo ao julgamento pelo conselho de sentença. Sempre que estiverem presentes elementos que confirmem a autoria e a materialidade delitiva, o magistrado criminal vai pronunciar o réu. Ao pronunciá-lo, desta decisão cabe recurso em sentido estrito. A próxima hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito, tratada no inciso 5 do artigo 581, diz respeito à decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Vejam, doutores, vamos submeter ou vamos aqui repartir o inciso 5 do artigo 581. Primeiramente, eu quero salientar que as decisões acerca de fiança, da liberdade provisória mediante fiança, seja indeferindo o requerimento, seja concedendo, seja julgando inidônea a fiança nos casos onde não foi reforçada, enfim, as decisões acerca da fiança comportam guerreamento através do recurso em sentido estrito. O senhor não vai se confundir. Falou em fiança, nós temos o guerreamento dessa decisão através do recurso em sentido estrito. Mas o inciso comporta ainda outras hipóteses. Vejam, meus amigos, que cabe recurso em sentido estrito da decisão que denegar, meus amigos, o requerimento da prisão preventiva ou da decisão que revogar a prisão preventiva anteriormente decretada. E também, meus amigos, cabe recurso em sentido estrito da decisão que relaxar a prisão em flagrante. Doutores, sigam a seguinte linha de raciocínio. Se estamos falando de prisão, da prisão preventiva ou da prisão em flagrante, pense na seguinte hipótese. Se o magistrado julga improcedente o pleito ministerial, dessa decisão cabe recurso em sentido estrito. Percebam que sempre que o Ministério Público se achar prejudicado no seu pleito, porque o juiz indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, ou então porque o juiz revogou a prisão preventiva anteriormente decretada, ou, doutores, até mesmo porque o juiz relaxou a prisão em flagrante, e lembre, a prisão em flagrante é relaxada sempre que for ilegal, quem vai se resignar normalmente com esta decisão? A parte acusadora. Então, meus amigos, o Código confere um recurso. Qual? O recurso em sentido estrito. Perceba que, se o juiz decreta a prisão preventiva, ou nega a sua revogação, ou nega até mesmo o relaxamento de prisão em flagrante, ao preso não cabe recurso, e sim uma ação. Uma ação para fazer valer a sua liberdade. O senhor já sabe, a ação de habeas corpus. Ainda com base no inciso em estudo, cabe recurso em sentido estrito da decisão, meus amigos, que concede a liberdade provisória. É dizer, eu faço um complemento, a liberdade provisória sem a prestação de fiança. Se o magistrado, com espec no artigo 310 do Código de Processo Penal, concede a liberdade provisória sem a necessidade de prestação de fiança, esta decisão comporta recurso em sentido estrito. Agora, se o juiz nega a concessão da liberdade provisória, não caberá, doutores, percebam, recurso, e sim uma ação de cunho constitucional para fazer valer a liberdade do indivíduo, qual seja a ação de habeas corpus. A próxima hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito está no inciso 7 do artigo 581 e trata, doutores, da quebra ou da perda da fiança. Uma vez o magistrado reconhecendo a quebra da fiança porque o seu beneficiário descumpriu uma das obrigações para a prestação da fiança,
ou se o magistrado reconhece a perda da fiança, vale dizer, quando o réu, uma vez condenado, não se recolhe ao cárcere, sendo que na quebra nós temos a perda de 50% do valor caucionado, ao passo que a perda leva ao perdimento integral do valor prestado, essa decisão de reconhecimento, seja da quebra, seja da perda, leva ao guerreamento através do recurso em sentido estrito. A próxima hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito está no inciso 8 do artigo 581. E cabe o recurso em sentido estrito sempre que o magistrado reconhecer a extinção da punibilidade, seja pela prescrição ou por uma outra causa delineada no artigo 107 do Código Penal. Lembre-se que o artigo 107 do CP trata justamente das hipóteses extintivas da punibilidade. Já o inciso 9, doutores, reconhece também o cabimento do recurso em sentido estrito quando o magistrado nega o reconhecimento da extinção da punibilidade, seja pela prescrição, seja por uma outra causa. É dizer, doutores, desde que o magistrado reconheça ou negue a extinção da punibilidade, esta decisão comporta recurso em sentido estrito. Meus amigos, a extinção da punibilidade leva ao reconhecimento meritório. O reconhecimento da extinção da punibilidade é enfrentamento de mérito, não se esqueça disso. A próxima hipótese de recurso em sentido estrito está no inciso 10 do artigo 581. E cabe recurso em sentido estrito para o julgamento da ação constitucional de habeas corpus. Meus amigos, quando o juízo de primeiro grau delibera acerca da ação de habeas corpus, julgando procedente ou improcedente a mesma, esta decisão comporta recurso em sentido estrito. Doutores, percebam, não se esqueçam. Cabe recurso em sentido estrito quando o habeas corpus é julgado pelo juízo de primeiro grau. Se o habeas corpus for interposto em sede de tribunal e uma vez havendo a denegação, pode ser hipótese de cabimento de recurso ordinário constitucional. Ou seja, os habeas corpus, doutores, interpostos perante tribunais podem dar ensejo ao guerreamento através do recurso ordinário constitucional. Falamos do guerreamento através do recurso em sentido estrito quando o habeas corpus é julgado em primeiro grau. Já o inciso 11 do artigo 581 trata, doutores, do cabimento do recurso em sentido estrito quando a decisão conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Doutores, percebam que o sursis é reconhecido na sentença penal condenatória. E, em face do recurso de apelação, que é aquele que se presta a combater a sentença condenatória, gozar de primazia, eu preciso informar aos senhores que o inciso 11 não tem mais aplicação. Por quê, doutores? Se o sursis for reconhecido na sentença condenatória, dela cabe apelação e não recurso em sentido estrito. E se o sursis for reconhecido na fase das execuções penais, meus amigos, na fase das execuções penais, o recurso cabível é o agravo em execução. Falou em decisão, doutores, do juízo das execuções penais, nós teremos a aplicação do artigo 197 da Lei de Execuções Penais, é dizer, o agravo em execução. De sorte que, doutores, se o sursis é reconhecido na sentença condenatória, desta decisão cabe apelação. Se o sursis é reconhecido em sede de execuções penais, cabe agravo em execução com fundamento no artigo 197 da LEP. Ou seja, o inciso 11 do artigo 581 não tem mais aplicação prática. Já o inciso 12 do artigo 581 nos diz que cabe recurso em sentido estrito, vejam, da decisão que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. Doutores, o livramento condicional, segundo a doutrina, seria a última fase das execuções penais. E nós já aprendemos que, se a decisão é tomada na fase das execuções criminais, pelo juízo das execuções criminais, o recurso cabível em fase de execução é o agravo em execução, com fundamento no artigo 197 da LEP. De sorte, meus amigos, a mais uma vez informar aos senhores que este inciso não tem aplicação prática. Já o inciso 13 do artigo 581 diz que
cabe recurso em sentido estrito da decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Doutores, se o juiz reconhece a nulidade da instrução criminal e pode fazê-lo até mesmo de ofício, essa decisão reconhecendo a nulidade do feito é guerreável mediante recurso em sentido estrito. Já o inciso 14, doutores, trata do cabimento do recurso em sentido estrito na seguinte hipótese. Vejam, da decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Doutores, a lista geral de jurados para atuação no júri é publicada nos meses de novembro de cada ano, sendo que a decisão que inclui ou exclui jurado da lista geral comporta guerreamento através do recurso em sentido estrito, com uma peculiaridade que voltaremos depois a abordar. Este recurso em sentido estrito tem um prazo especial, o prazo de 20 dias para ser interposto. A próxima hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito está no inciso 15 do artigo 581, rezando que cabe recurso em sentido estrito da decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Olhem, doutores, a especificidade desse artigo. Uma vez apresentado o recurso de apelação, e o recurso de apelação é apresentado no juízo ACO, no juízo prolator da decisão, o magistrado, antes de remeter o recurso ao juízo ad quem, ao tribunal, deve analisar se estão presentes os requisitos de admissibilidade para o acatamento, para o recebimento do recurso. Se o juízo ACO entender que não estão presentes os requisitos de admissibilidade, ele não recebe o recurso de apelação. E essa decisão é guerreada através de recurso em sentido estrito. Assim como se o juízo ACO entender que a apelação é deserta. A próxima hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito está no inciso 16 do artigo 581. Cabendo o recurso em sentido estrito da decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Doutores, questão prejudicial é aquela questão ligada ao mérito, que deve ser deliberada antes do magistrado adentrar ao mérito principal da demanda. As prejudiciais estão enfrentadas nos artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal. Sendo, doutores, que o artigo 92 trata das prejudiciais de ordem obrigatória, que dizem respeito ao estado das pessoas, ao estado civil das pessoas, e o artigo 93 trata das prejudiciais facultativas, é dizer, aquelas outras questões ligadas ao mérito da causa, que não digam respeito ao estado civil das pessoas. Diante de uma prejudicial, doutores, cabe ao magistrado criminal deliberar acerca da suspensão do processo crime e aguardar a resolução da prejudicial no juízo extrapenal. Doutores, se o magistrado criminal reputa a prejudicial como séria e relevante e suspende o processo criminal para que a prejudicial seja deliberada, resolvida, solucionada na esfera extrapenal, a decisão que suspende o processo criminal, aguardando a deliberação acerca da prejudicial, comporta guerreamento através do recurso em sentido estrito. A próxima hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito está no inciso 17 do artigo 581. Vejam, doutores, cabe recurso em sentido estrito da decisão que decidir sobre a unificação das penas. Doutores, a unificação das penas é deliberação do juízo das execuções criminais. E, meus amigos, percebam, no juízo das execuções criminais nós já sabemos, o recurso cabível para guerrear uma decisão do juízo das execuções é o agravo em execução, tratado no artigo 197 da LEP. De sorte que, doutores, o inciso 17 do artigo 581 também não tem aplicação. Já o inciso 18 do artigo 581 diz que cabe recurso em sentido estrito quando a decisão decidir o incidente de falsidade. Doutores, estamos tratando aí do incidente de falsidade documental. Em havendo dúvidas acerca da falsidade ou não de um documento acostado aos autos do processo, e recorde-se,
As partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo. Havendo a dúvida acerca da falsidade, da idoneidade ou não deste documento, instaura-se o incidente. Incidente tratado nos artigos 145 a 148 do Código de Processo Penal. E a decisão do magistrado deliberando acerca desse incidente, é dizer, reconhecendo ou não a falsidade do documento, é guerreada através do recurso em sentido estrito. Doutores, a próxima hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito está no inciso 19 do artigo 581. Percebam, cabe recurso em sentido estrito da decisão que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Doutores, aqui não há de haver dúvidas. Se a sentença transitou em julgado e é deliberada acerca da aplicação ou não de medida de segurança, se essa deliberação é feita no juízo das execuções criminais, é claro, porque a sentença já transitou em julgado, da decisão, doutores, do juízo das execuções criminais, o recurso cabível é o recurso de agravo em execução, tratado no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. De sorte que, meus amigos, este inciso também não tem mais aplicação. Vamos agora, meus amigos, ao inciso 20 do artigo 581. Já vamos nos aproximando do final do artigo 581. Percebam, olha o que nos diz o inciso 20. Cabe recurso em sentido estrito da decisão que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Doutores, o inciso 20 também não tem mais aplicação, porque em sendo esta deliberação no transcorrer das execuções criminais, na fase de execução, sem cansar os senhores, cabe agravo em execução. É o recurso idôneo com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Doutores, o inciso 21 comporta o cabimento de recurso em sentido estrito. Vejam, cabe recurso em sentido estrito da decisão que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. Doutores, o inciso 21 também encontra-se revogado pelo artigo 197 da Lei de Execuções Penais, nos informando que, das decisões do juízo das execuções, cabe agravo em execução. Vejam o inciso 22, doutores, do artigo 581. Cabe recurso em sentido estrito da decisão que revogar a medida de segurança. Para não cansá-los, informo que esse dispositivo também encontra-se revogado pelo artigo 197 da Lei de Execuções Penais, que prevê o agravo em execução. Vamos ao inciso 23, doutores. Percebam a redação. Cabe recurso em sentido estrito da decisão que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. Doutores, é mais um dispositivo revogado pelo artigo 197 da LEP, da Lei de Execuções Penais, que consagra o agravo em execução destas deliberações. E por fim, doutores, o inciso 24 do artigo 581 comporta o cabimento do recurso em sentido estrito quando a decisão converter a multa em detenção ou em prisão simples. Meus amigos, aqui eu remeto os senhores à leitura, ao estudo do artigo 51 do Código Penal. A condenação do indivíduo à pena de multa não pode levar à transformação desta pena em pena restritiva de liberdade. De sorte que o inciso 24 está também revogado, mas revogado pelo artigo 51 do Código Penal, que impede, meus amigos, em face da condenação à pena de multa, a transformação desta pena em pena restritiva de liberdade. E não pode porque, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, a multa é considerada como dívida de valor por imposição do artigo 51. Vamos agora aos prazos para a apresentação do recurso em sentido estrito. Vejam, doutores, que o recurso em sentido estrito deve ser apresentado, deve ser interposto no prazo de 5 dias. Vejam o que consagra o artigo 586 do Código de Processo Penal. Vamos à leitura. Código de Processo Penal, artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Vejam que, como regra, o caput do artigo 586 prevê o prazo de 5 dias para a apresentação do recurso em sentido estrito. Contudo, doutores, o parágrafo único deste artigo contempla um prazo especial
prazo ao qual eu já me referi. Vale dizer, daquela decisão que consagra a inclusão ou exclusão de indivíduo na lista geral de jurados. Essa decisão comporta recurso em sentido estrito, mas com prazo de 20 dias. Vejam a leitura do parágrafo único do artigo 586. Código de Processo Penal, artigo 586, parágrafo único. No caso do artigo 581, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Apresentado o recurso em sentido estrito, seja no prazo de 5 dias como regra, seja no prazo de 20 dias como exceção, uma vez, doutores, interposto o recurso, posteriormente, abre-se a oportunidade para a apresentação das razões. Vejam que no processo penal existe uma peculiaridade que o distingue do processo civil. Aqui na esfera criminal, quanto ao recurso em sentido estrito e também quanto à apelação, existe a apresentação do recurso através da sua petição e, posteriormente, a parte vai apresentar as suas razões. Doutores, as razões consagram o fundamento do próprio recurso interposto. As razões do recurso em sentido estrito serão apresentadas no prazo de 2 dias, conforme reza o artigo 588 do Código de Processo Penal. E segundo a melhor doutrina, a parte deve ser intimada para apresentar as suas razões. É dizer, doutores, primeiramente você apresenta a petição interpondo o recurso, qual prazo? 5 dias. Depois deve ser intimado, é isso mesmo, doutores, deve ser intimado para apresentar as razões, ou seja, os seus fundamentos que vão substanciar, vão dar embasamento ao próprio recurso interposto. Qual prazo? 2 dias, segundo o artigo 588 do CPP. Vamos agora tratar do procedimento. É dizer, meus amigos, qual a sequência lógica a ser seguida quando da interposição de um recurso em sentido estrito? Vejam, meus amigos, primeiramente, nós temos a apresentação, a interposição do recurso, que é feita no prazo de 5 dias. Depois, doutores, abre-se então a oportunidade para a apresentação das razões, que são feitas no prazo de 2 dias. Doutores, apresentadas as razões, em face do princípio do contraditório, conclua. São oportunizadas as contrarrazões. Contrarrazões que também devem ser apresentadas no prazo de 2 dias. Agora o recurso em sentido estrito ganha uma peculiaridade. Doutores, diante das razões, o juiz que prolatou a decisão, ele pode exercer o juízo de retratação. É dizer, ele pode reformar o juízo a qual, prolator da decisão, pode reformar o seu entendimento. E, meus amigos, vejam, este é o chamado efeito iterativo do recurso em sentido estrito. É a possibilidade de, em face da interposição do recurso em sentido estrito, o juízo prolator da decisão reformar a mesma. A parte contrária, contudo, em face desta reforma, passou a ser sucumbente. E ela, doutores, em face desta reforma, pode pedir por mera petição, pode recorrer por mera petição, fazendo com que os autos obrigatoriamente subam ao tribunal. Mas desde que estejamos em face desta reforma, diante de uma decisão que comporte recurso em sentido estrito. Nestor, exemplifique. Vejam, a parte requer a consagração, a concessão da fiança, da liberdade provisória mediante fiança. E o juiz, então, concede a fiança. O Ministério Público, irresignado, recorre. Qual o recurso, meus amigos, para a concessão da fiança? Recurso em sentido estrito. O Ministério Público recorre, apresenta sua petição no prazo de 5 dias, suas razões no prazo de 2 dias, e as contrarrazões, uma vez apresentadas, o juiz resolve retratar-se da sua decisão. É dizer, o magistrado que tinha concedido a fiança, agora reforma o seu julgamento e nega o benefício. Doutores, nega o benefício em face da apresentação do recurso em sentido estrito e exercendo, então, o juízo de retratação. Quem é sucumbente agora? O antigo beneficiário da fiança,
que tinha, meus amigos, até então o benefício concedido e, em face do juízo de retratação, esse benefício agora lhe é negado. Doutores, esse indivíduo agora sucumbente, por mera petição, vai requerer que os autos do recurso em sentido estrito subam, porque com este mero requerimento ele estará recorrendo da reforma da decisão feita pelo juiz ou acor. Agora, doutores, ele pode fazê-lo porque a decisão do magistrado, concedendo ou negando a fiança, essas duas decisões comportam recurso em sentido estrito. Mudemos o exemplo para que o senhor perceba. Imagine que o promotor de justiça denuncia alguém e o juiz, ao analisar esta denúncia, rejeita o recebimento da mesma. Doutores, o não recebimento da denúncia comporta recurso em sentido estrito. E o promotor de justiça assim o faz, recorre do não recebimento da sua denúncia. O juízo, então, doutores, diante do recurso em sentido estrito interposto, resolve retratar-se da sua decisão. Retratar-se da sua decisão significa receber a denúncia que tinha sido rejeitada. Não poderá, meus amigos, o agora réu, por simples petição, pedir que os autos subam ao tribunal. Por quê, doutores? A reforma dessa decisão implicou no recebimento da denúncia. E do recebimento da denúncia não cabe recurso em sentido estrito. Ou seja, o senhor deve ter atenção se, em face do juízo de retratação, esta nova decisão advinda pela retratação comporta ou não recurso em sentido estrito, para saber se, por mera petição, a parte agora sucumbente pode recorrer. Superada, doutores, essa etapa, a possibilidade, então, de exercer o juízo de retratação, devem os autos do recurso serem enviados ao juízo de quem? Ao tribunal, para que lá, então, seja julgado o recurso em sentido estrito. Superada esta fase procedimental, vamos falar dos efeitos do recurso em sentido estrito. Quais os efeitos do recurso em sentido estrito? O primeiro efeito, doutores, o efeito devolutivo. O recurso em sentido estrito devolve a matéria fática, permitindo a reanálise da mesma pelo juízo de quem. É um efeito, doutores, comum a todos os recursos. O segundo efeito é o efeito iterativo, reiterativo ou regressivo. Vale dizer, o recurso em sentido estrito tem uma grande peculiaridade. Ele comporta o juízo de retratação em face da interposição do mesmo. O terceiro efeito, doutores, que eu quero destacar é a eventualidade da possibilidade de haver o efeito extensivo. É dizer, por analogia ao artigo 580 do CPP, o corréu que não recorreu, através do recurso em sentido estrito, pode eventualmente ser beneficiado pela decisão do tribunal. E por fim, doutores, o artigo 584 do Código de Processo Penal consagra as hipóteses onde o recurso em sentido estrito terá efeito suspensivo. Como dica de estudo de hoje, quero ressaltar a importância das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, delineadas no artigo 581, sendo que algumas encontram-se revogadas, e também ressaltar a importância dos efeitos do recurso em sentido estrito, principalmente o efeito iterativo ou regressivo, oportunizando o juízo de retratação por parte do magistrado prolator da decisão. E também a questão do prazo, doutores. O recurso em sentido estrito, como regra, deve ser apresentado no prazo de 5 dias, lembrando os senhores que, após a apresentação do recurso, a parte deve ser intimada para as razões, sendo que as razões, os fundamentos do recurso, devem ser apresentados no prazo de 2 dias. Por hoje é só.